Você precisa de 6 alarmes no seu dia, nada mais do que isso. E agora você vai entender o porquê. Com certeza você já passou por isso. No papel, seu dia parece perfeito, como uma música bem ensaiada, seguindo consistentemente seus hábitos de alto desempenho. Mas, na realidade, seus dias são mais parecidos com a banda de garagem que tropeça no seu primeiro show. Você já leu o livro sobre como criar hábitos, você sabe o que fazer, mas você não consegue colocar em prática nada que aprendeu. Você quer ter consistência, mas acaba preso em ciclos de altos e baixos. Você começa uma nova rotina de exercícios, mas acaba preso no feed das redes sociais e perde a motivação. E com isso você volta a ter problemas de inconsistência. Você já pensou como seria a sua vida se você fosse uma pessoa que consegue se controlar bem durante o dia inteiro? Imagina só, dominar o autodomínio e ser bem consistente. Vamos olhar para alguns meses no passado e refletir sobre essa possibilidade. Será que dá para viver assim? Qual que é o hábito diário que faz com que todos os outros comportamentos aconteçam automaticamente e se encaixem como uma peça de um quebra-cabeça? Acordar às 5h30 da manhã e entrar imediatamente em um estado de fluxo, todo meu dia se torna muito mais produtivo. Grande parte do sucesso que eu construí dependia desse único hábito de acordar bem cedo. Aliás, isso é chamado de hábito dominó. Um hábito que, quando realizado, automaticamente ajusta todo o seu comportamento e todo o seu dia. Um hábito dominó pode ser qualquer coisa que você escolher, como assistir o nascer do sol todas as manhãs, tomar um banho gelado, as minhas mãos saem geladas do banho, ir pra cama em um horário específico ou acordar num horário específico. É fazer algo que, quando realizado, resulta em um dia altamente eficiente, produtivo e alinhado com seus objetivos. Como eu poderia garantir que eu realmente fizesse esse hábito dominó de acordar cedo e seguisse ele implacavelmente? Eu pensei um pouco e em seguida me lembrei da pesquisa sobre marcos temporais. Essa pesquisa foi realizada na Universidade da Pensilvânia e ele se refere aos marcos temporais como datas significativas que são distintas dos dias comuns e que marcam a fronteira entre uma era de nossas vidas e outra, como o início de um ano novo, segundas-feiras ou aniversários. O que são marcos temporais? Marcos temporais são pontos de resistência que separam o nosso eu do passado do nosso eu do futuro. E eles têm o efeito de novo começo. Mas você não precisa esperar tanto tempo para acontecer um marco temporal. Se você escolher adotar marcos temporais ao longo das 24 horas do dia, você pode criar um efeito contínuo de novo começo todos os dias, que vai te levar a ter um comportamento consistente. Então você pensou o seguinte: e se eu criar marcos temporais ao longo das 24 horas antes do meu hábito dominó? Que no caso é acordar às 5h30 da manhã e entrar imediatamente no estado de fluxo. Eu pensei isso também. Eu estava pesquisando no Google sobre como o sono afeta o nosso dia e eu comecei a me fazer algumas perguntas. A primeira: que horas eu preciso dormir para conseguir acordar saudavelmente às 5h30 da manhã? E aí eu descobri que um sono saudável geralmente requer cerca de 7 a 9 horas. Então eu decidi que eu precisaria ir para a cama 9 da noite. Em seguida, eu pensei: que horas eu preciso estar na cama para dormir às 9 da noite? E eu descobri que é recomendado estar na cama cerca de meia hora antes do horário planejado para dormir. Então eu decidi que 8h30 eu tinha que estar na cama. Continuamos nesse processo de questionamento até que eu identifiquei todos os marcos temporais importantes. Então eu peguei o meu telefone e eu fiz uma coisa muito simples com ele que mudou tudo. Comecei a configurar alarmes no meu telefone para cada marco temporal. O alarme funcionaria como um gatilho para garantir que eu mudasse meu comportamento de acordo com o marco temporal e, em seguida, passasse para a próxima fase do dia, mantendo assim todo o ciclo de 24 horas alinhado para eu atingir o hábito dominó. E aqui está o que eu mapeei: acordar às 5h30 da manhã e entrar em estado de fluxo, rotina, reinicialização às 8 horas, término do trabalho às 17 horas, parar de comer às 18 horas, preparação para dormir às 8h30 e estar na cama pronto para dormir às 21 horas. Era como configurar uma série de dominós. O primeiro deles estava programado para cair às 5h30 da manhã. Foi quando eu percebi: se eu quiser me manter consistente, basta eu não desandar. Mas Daniel, por que você fala disso e por que isso funciona? Nossos dias são influenciados pelos hábitos que nós temos e esses hábitos dependem dos marcos de tempo que nós estabelecemos. Cada alarme que definimos atua como uma mudança importante no nosso dia, como uma porta que se move de fechada para aberta quando chega o ponto de referência. Esses alarmes nos ajudam a passar de uma atividade para outra, mantendo-nos no caminho certo para alcançar nossos hábitos estabelecidos. Esses hábitos, quando realizados corretamente, automaticamente melhoram o nosso comportamento. É a chave para ter um dia bem-sucedido, pontuado, com notas altas. Desde que eu comecei a usar alarmes e marcos temporais, eu nunca mais perdi a hora de despertar às 5h30 da manhã. Agora,
Eu acordo sem despertador. E por que isso funciona tão bem? Certamente alcançar consistentemente hábitos de alto desempenho não pode ser tão simples como definir alarmes no celular, né? Vamos analisar por um momento. Os alarmes. Você define para lembrar dos marcos temporais. Primeiro, eles reduzem carga cognitiva, ou seja, você precisa pensar menos. A quantidade de informações que você precisa se lembrar, processar mentalmente ao mesmo tempo, diminui. Ao dividir o seu dia em segmentos gerenciáveis, os alarmes aliviam nossa pressão sobre a memória de trabalho e tornam o nosso uso do tempo muito mais eficiente. Além disso, os alarmes simplificam a tomada de decisão, já que sabemos exatamente quando começar e quando parar a atividade que escolhemos, o que reduz a procrastinação. Esses pontos de referência também nos ajudam a terceirizar a gestão do tempo, transformando-a de um processo ativo e desafiador de algo que é automático e consistente. Isso traz benefícios adicionais, como nos manter mais presentes e atentos no momento atual. Ao confiar nos pontos de referência que nós colocamos, nós podemos direcionar nossa atenção para onde ela deve estar no momento certo. Isso é especialmente importante para você conseguir alcançar estado de fluxo, que é quando você está totalmente focado e imerso na atividade presente. Esses gatilhos para entrar em estado de fluxo funcionam porque eles reduzem a carga cognitiva. Você vai pensar menos para entrar no fluxo, ou também porque eles estimulam a liberação de neurotransmissores lá na sua cabeça, como por exemplo a dopamina e a norepinefrina. Esses neurotransmissores direcionam sua atenção para o momento presente. Vou te dar um exemplo para facilitar. Pense nisso aí, como usar o GPS durante a viagem de carro. Em vez de se preocupar em lembrar de cada curva, o GPS cuida disso e guia você em cada caminho, permitindo que você se concentre na direção final. O destino final é o hábito dominó, aquele que automaticamente vai corrigir o seu dia inteiro. Os marcos temporais são como as curvas que você precisa fazer para se manter no caminho. Os pontos de referência são como a voz do GPS que indica exatamente qual que é a hora de fazer cada curva, garantindo que você alcance o destino do hábito dominó. Agora, como implementar tudo isso para alcançar a consistência comportamental que todo mundo quer? Existem 3 etapas muito simples. A primeira, identificar o seu hábito dominó, aquele hábito que vai melhorar todo o resto do seu dia. O dominó principal, mais importante, que você tem que derrubar todo dia. Às vezes, esse hábito dominó tá na cara, ele é óbvio. Como, por exemplo, fazer exercícios pela manhã, meditar ou ter um ritual de trabalho focado. Mas ele pode ser uma coisa diferente para cada pessoa, porque cada pessoa é única e diferente. Você pode descobrir que o seu hábito dominó é uma coisa inesperada, como dedicar 60 minutos à leitura. Esse comportamento faz com que o seu comportamento do dia se alinhe de forma mais positiva. Então você tem que reservar um tempo para refletir sobre isso e observar os períodos que você se sentiu mais feliz, realizado e produtivo e o que você fez. Qual foi o hábito constante durante esses momentos? Foi um exercício físico? Foi passar tempo com um amigo? Foi tirar um cochilo durante o dia? Foi acordar numa hora específica? Foi seguir uma rotina matinal específica? E eu tenho um vídeo sobre isso aqui. Talvez seja manter uma dieta consistente. A chave é encontrar aquele hábito que você sabe que, quando realizado, faz com que tudo se encaixe perfeitamente, derrubando todos os outros dominós. A segunda etapa é a engenharia reversa dos marcos temporais do seu dia, que vão aumentar significativamente a probabilidade de você atingir aquele hábito dominó. Por exemplo, se o seu hábito dominó for treino matinal, se pergunte quais são as coisas importantes que eu devo fazer nas últimas 24 horas antes do treino para garantir que tudo ocorra bem. E lembre-se de que esses marcos temporais podem ser tão simples quanto parar de trabalhar mais cedo ou ter um jantar. Às vezes, de forma contraintuitiva, um marco temporal pode até interromper um hábito positivo, né? Parar de trabalhar mais cedo. Se você observar os pontos importantes que eu sigo, o único que pode ser considerado um hábito realmente bom é a rotina de reiniciar. Todos os outros lembretes ou pontos importantes que eu defini para cada momento indicam uma mudança de fase, mas não necessariamente um hábito bom. Por exemplo, às vezes eu realmente estou fazendo algo produtivo que vai me gerar muito resultado e dá 8h30. O lembrete toca e eu sou lembrado que eu tenho que parar e me preparar para dormir. Aí parece o quê? Eu não posso parar, eu tô sendo produtivo agora. Se eu parar, eu vou ter prejuízo, meu resultado vai ser menor. Mas se você olhar no geral, ao longo de um dia, de uma semana
ou de um mês. Você vai ficar muito mais concentrado se seguir esses momentos importantes e garantir que tudo esteja alinhado para criar um efeito dominó de bons hábitos. A terceira etapa consiste em configurar esses pontos de referência, ou seja, esses alarmes para cada marco temporal. Esses pontos de referência específico, os alarmes, alertam quando você alcança um marco temporal e é hora de mudar de fase para você se manter no caminho do hábito dominó na próxima etapa do dia. O seu objetivo é girar junto com cada dobradiça. Assim como girar um peão que está sempre em movimento. Tente colocar ponto de referência para quando você acorda, para quando você vai para a cama, para quando você para de trabalhar e para quando você tem que começar atividades recorrentes como exercícios, alimentação ou intervalos de jejum. Ao seguir essas dicas, evite um erro comum que pode atrapalhar a eficácia dos seus pontos. Não coloque mais do que 6 pontos ou 6 alarmes. Se você colocar mais do que isso, cientificamente vai complicar demais e vai prejudicar muito a flexibilidade do seu dia. Você não está pronto, você não consegue cumprir todas as tarefas, é humanamente impossível. Então, você só precisa ter pontos principais que vão manter seu dia fluindo e vão te preparar para desenvolver o hábito dominó. E agora a pergunta pode vir na sua cabeça: e se eu perder o hábito dominó ou um dos pontos durante o dia? Simples, apenas seguir em frente com o próximo ponto. Se você acertar o próximo, você vai continuar e voltar para o caminho certo para as próximas 24 horas. Isso torna tudo tão bom. Com esses pontos de referência, você não depende apenas de um único hábito dominó, que às vezes você pode falhar. Agora você tem 6 chances de acertar e voltar para o caminho certo durante o dia. E aqui está uma maneira simples de garantir isso. Apenas faça o que os pontos mandam. Ao fazer isso, você vai desenvolver o hábito dominó, que automaticamente vai guiar o resto do seu dia. Não precisa fazer lista de tarefas complicadas, nem de tornar os hábitos óbvios ou empilhados. É apenas um sistema para usar seu tempo de forma a manter um comportamento consistente e altamente produtivo em cada ciclo de 24 horas. Daniel, e por que você tem tanta propriedade para falar disso? Porque eu precisei mudar muito a minha vida nos últimos 6 meses. Se você pegar os meus primeiros vídeos aqui no YouTube de 1 ano atrás, de 8 meses atrás, de 6 meses atrás, pegar o vídeo mais famoso que eu já fiz até agora, que é o vídeo da Blaze, pegar os vídeos que eu fiz sobre jejum de dopamina, pegar os vídeos que eu fiz até sobre ganhar dinheiro com shorts, você vai ver que em todo vídeo eu mudei. Em todo vídeo eu mudei para melhor. E eu consegui fazer isso consistentemente por tanto tempo e ainda sigo melhorando, porque eu tenho esse hábito dominó todos os dias e eu sigo ele incansavelmente, independente do que acontece. Acredite, no começo pode parecer que não vai fazer tanta diferença. Assim como no primeiro mês fazendo isso, eu não mudei tanto. Mas ao longo de 6 meses e 1 ano, eu tenho certeza que você vai voltar aqui para me agradecer. E é por isso que eu deixo aqui mais 2 vídeos que vão te ajudar a voltar aqui e me agradecer muito mais evoluído daqui 6 meses ou 1 ano. Pela sua atenção, obrigado. Até o próximo vídeo.